A persistência de Jeremias. Capítulo 25 de Jeremias, versículo 3. Desde o ano 13 de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até o dia de hoje, período de 23 anos, tem vindo a mim a palavra do Senhor, e vô-la tenho anunciado, madrugando e falando, mas vós não escutastes. Prezados ouvintes, o profeta Jeremias expressa o seu lamento no texto que nós acabamos de ler, apresentando como razão 23 anos de ministério profético, falando e anunciando os desígnios de Deus, e o povo de Israel não lhe dava ouvidos. Além disso, Jeremias foi vítima de várias zombarias, rejeições e prisões. Ele se expressa mais no capítulo 32 de Jeremias, versículo 33. E viraram-me as costas e não o rosto. E ainda que eu os ensinava, madrugando e ensinando-os, contudo, eles não deram ouvidos para receberem o ensino. E essa atitude de desprezo da palavra profética que ele transmitia, lhe trouxe um sentimento de tristeza, desilusão com a sua missão. Embora este sentimento tivesse se alojado em seu íntimo, em decorrência dessa atitude de desprezo, Deus anima o profeta a que continuasse e usa de uma linguagem simbólica para que o profeta Jeremias pudesse prosseguir. Diz no capítulo 12 e versículo 5 do seu livro, Jeremias: se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os cavalos? Se tão somente numa terra de paz estás confiado, como farás na enchente do Jordão? Esta era a mensagem que Deus entregava a Jeremias, para que, diante de todas essas adversidades, ele se mostrasse persistente. Levanta de madrugada para realizar o seu trabalho, apesar das dificuldades e empecilhos que estavam lhe acontecendo, ele não deve desistir. Jeremias deveria ter em mente que o dia era do Senhor e não das pessoas ao seu redor. Por isso, ele levantava de dia para estar diante de Deus e não para enfrentar a rejeição das pessoas ao seu redor. A fidelidade e a persistência de Jeremias eram contrárias à irregular e impulsiva natureza das pessoas com as quais ele vivia. O profeta se esforçava ao máximo para mostrar ao povo o vazio de suas vidas e os erros que eles cometiam por se afastarem da vontade de Deus. Entretanto, mesmo diante destas colocações, ainda o povo persistia na sua falta de atenção, de respeito à própria palavra de Deus.
capítulo 2 do livro de Jeremias, 23 e 24, está escrito: como dizes logo, não estou contaminada, nem andei após os Baalins? Vê o teu caminho no vale, conhece o que fizeste. Dromedária ligeira és, que anda torcendo os seus caminhos. Jumenta montês, acostumada ao deserto, que conforme o desejo da sua alma sorve o vento. Quem a deteria no seu cio? Todos os que buscarem não se cansarão, no mês dela a acharão. Então há uma comparação do povo de Israel nos dias de Jeremias, que andavam como animais insaciáveis no que se respeita ao sexo, procurando relações com todos os outros animais. Jumenta montês acostumada ao deserto, que conforme o desejo de sua alva sorve o vento. Quem a deteria no seu cio? Era para este povo que Jeremias falava, e o povo contumaz, rebelde, não dava atenção. E ele se tornou então um exemplo a ser seguido por nós, pois ele não deixa de ser fiel ao Senhor e à sua palavra, mesmo quando todos ao seu redor não dão a mínima, zombam dele e até o maltratam fisicamente. Ainda assim ele não desiste de seguir os ensinos de Deus. E eu quero dizer a você, meu prezado ouvinte, que o exemplo de Jeremias deve levar você, homem ou mulher, que cultiva um estilo de vida parecido com o de Jeremias, em que as pressões da nossa cultura não venham nos levar a desviar da vontade de Deus. Parece que estamos também como João Batista pregando num deserto, o povo não ouve, ou como diz o apóstolo Tiago, entra por um ouvido, sai pelo outro a palavra que ouvimos, ouvintes esquecediços e não cumpridores da palavra. É preciso proclamar a cada instante, não apenas por meio das palavras, mas também de nossas ações. É preciso persistir nos ensinos de Deus em meio a uma sociedade mais preocupada com o acúmulo de bens e satisfação de seus desejos egoístas. A correria que alguns fazem se dirigir a certos templos não é porque querem acertar a sua vida com Deus, é por causa das promessas mirabolantes de que poderão se tornar ricos. E aí são mostrados exemplos de pessoas que começaram pobres e se tornaram ricas, bem equilibradas economicamente, e nasce nas pessoas aquele desejo: se aconteceu com fulano, com Beltrano, com Cicrano, também pode acontecer comigo. Mais importante, a vida eterna, a bem-aventurada esperança de que fala Paulo em Tito 2:13, parece que surgiu ou sumiu do coração das pessoas. A fidelidade e a persistência de Jeremias são marcas que devem servir de exemplo para cada um de nós. Em nosso tempo, somos motivados a nos desviar dos desígnios divinos, em busca de valores que contradizem os valores do reino de Deus. Amor, perdão, compaixão, solidariedade, os frutos do Espírito, caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Isso tudo
parece que está esquecido, não há mais o interesse de cultivar o fruto do Espírito. Apesar das palavras proferidas sobre as consequências dos atos do povo, e Jeremias saber que sofriam por causa de seus atos, ele sofre, sente a dor dos juízos que sobrevirão sobre o seu povo. Por mais duras que fossem as suas palavras, ele não podia deixar de pronunciá-las, pois o povo estava vivendo longe de Deus, bem afastado, indiferente. Então, a missão de Jeremias era para um povo que se tornara cego, surdo à vontade de Deus. Capítulo 6, versículo 10, ele menciona: a quem falarei e testemunharei para que ouça? Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa e não gostam dela. Não vá para um culto em que o pregador se dispõe a falar mais de meia hora, máximo 15 minutos, e o culto todo é envolvido apenas com música, porque não gostam de ouvir mais a palavra de Deus. É coisa secundária, que não causa mais atração, deve ser deixada para o último momento do culto, se sobrar tempo. Diz ainda o profeta no capítulo 22, versículo 21, falei contigo na tua prosperidade, mas tu disseste, não ouvirei. Este tem sido o teu caminho desde a tua mocidade, pois nunca deste ouvidos à minha voz. E quando ocorre isto na vida de um povo, de uma pessoa, o que se pode esperar? Então Deus declara a respeito desse povo, ou do povo que assim age: tu, pois, dizia ele a Jeremias, Deus falando a Jeremias, não ores por este povo, nem te levantes por ele, clamor ou oração, nem me supliques, porque eu não te ouvirei. Ora, é muito triste Deus falar ao profeta, não ores por este povo, porque de nenhum modo eu ouvirei. A mensagem do profeta era sobre um juízo que viria como consequência da desobediência do povo. Muitos servos e servas de Deus em nosso tempo têm deturpado os ensinos bíblicos, pois consideram as mensagens sobre santidade, testemunho, integridade, amor ao próximo e perdão como coisa fora de moda. Jeremias, mesmo tendo palavras duras, não deixou de realizar a sua missão. E da mesma forma, os servos e as servas de Deus do nosso tempo não podem deixar de proclamar a vontade de Deus. Devemos ser persistentes. Não podemos desanimar diante da proclamação dos desígnios de Deus. A ordem de Jesus de Marcos 16, 15 e 16 deve ser mencionada, falada frequentemente,
Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esta palavra deve ser pregada insistentemente, embora saibamos que o povo vive indiferente para com as coisas de Deus. Mas o nosso dever foi o dever de Jeremias. Não te canses, fala ao povo. E nós estamos falando.